Então, estamos no início, estamos na nossa hora. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Que Deus nos abençoe nessa nossa jornada, né? Querido e Pai, pedimos a sua autorização para que a gente, mais essa noite, seja agraciado com novos conhecimentos, através dos seus ensinamentos. Tenho certeza que todos à nossa volta, que faz parte do nosso hall, também vão conhecer. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanha e nos auxilia no entendimento de cada passo nessa jornada para um mundo regenerado. Agradecemos também a todos os trabalhadores que juntos ajudaram nossos amigos Ruela e Grace no desenvolvimento de toda essa tarefa. E a todos nós, aqueles que estão assistindo presencial e aqueles que vão assistir gravado, tenha total conhecimento de toda essa bagagem que está sendo passado para que a gente possa multiplicar. Em nome de Deus, agradeço e que a gente tenha uma excelente aula. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos mostrar aqui o que nós finalizamos na aula passada. Da onde saiu esse gráfico, né? Só para a gente não ficar perdido, né? Ele saiu daqui, né? Aqui nós explicamos bem, eu não vou explicar de novo. É o processo de evolução humana, né? Na mensagem de Jesus, nas bem-aventuranças. E nós falamos que nós estamos aqui, nesse amarelo, né? Esse amarelo, por que nós estamos aqui? E aquele outro gráfico é exatamente o que nós falamos no final da aula, explicando por que nós estamos no amarelo. Porque o amarelo tem a ver com a sobrevivência, e na sobrevivência a lei maior e mais forte é o egoísmo, não é o amor, né? É o egoísmo. E o egoísmo ele tem as suas consequências. Para a sobrevivência ele é importante, ele é fundamental no início da vida dos seres humanos, lá no começo de tudo, ele é fundamental, sem ele não tinha sobrevivência nenhuma, mas chegamos a um ponto em que esse ponto precisa de uma grande transformação, onde o egoísmo não ajuda mais, né? Ele começa a atrapalhar. Então, aqui, o que a gente fez? Nós pegamos o que é estar na sobrevivência, quais são as condições dos seres que vivem aqui, que está aqui em amarelo, e aqui nós colocamos a lista de coisas que são comuns, né? E que nós já falamos disso, nós não vamos repetir, está aqui, né? Inclusive, esse material do curso que nós temos, eu mandei na mensagem para vocês viram que eu disse que eu vou mandar pelo e-mail o material de hoje até o final do ano, porque nós fizemos algumas revisões, a Grace tem alguma sugestão que ela vai fazer depois, então essa semana a gente está mandando. Então esse é o processo de nível de sobrevivência, que é um fora da lei, porque a lei começa onde? A lei começa quando você sai da sobrevivência para a primeira bem-aventurança aqui, que são as bem-aventuranças do primeiro grande marco, que é o amor a si. Aqui vamos falar assim, é o cadinho, é a forja, né, que faz com que a criatura comece a amar a si mesmo. Depois para cá e para cá. E nós já falamos disso, lá nos vídeos vocês também viram isso com certeza. Então, chegamos aqui, esse foi o caminho final que nós fizemos na aula passada. Hoje nós vamos entrar nós já falamos das emoções, né? E nós falamos um pouco da questão intelectual, e hoje nós vamos falar um pouquinho dentro da questão intelectual da razão, a principal ferramenta que a razão disponibiliza para quem quiser, quem tiver interessado, ela disponibiliza, né? Porque fica ali, que é exatamente senso crítico e discernimento, né? Nós mostramos isso aqui na aula passada, mas a gente não começou. Então vamos pensar, quando a gente escuta a palavra senso crítico, é comum a gente até ouvir essa palavra, não tem senso crítico, mas quando a gente fala de senso crítico, normalmente as pessoas não se referem, em geral, à real existência do senso crítico como algo importante para a vida. O senso crítico que a gente está acostumado é o senso no cotidiano, do dia a dia. Você não tem senso, você não tem bom senso, mas cada um define que senso que é, o que é bom senso, porque são expressões que vão sendo geradas pelo mundo e as pessoas vão começando a usar essas expressões de forma comum e que vai perdendo
de fato, o seu valor, vai perdendo a sua significação. Então, é muito comum no nosso mundo que nós estamos vivendo ter ressignificações de uma forma negativa, não boas, para muitas coisas. Né? A inteligência tem um significado e que não é usado no mundo em geral pelo povo, é usado por alguns grupos, como os filósofos espiritualistas, algumas partes da religião espírita, só muito pouco, usa a palavra inteligência de forma correta, né? Mesmo tendo alguns livros espíritas trazendo informações sobre isso, as pessoas assim acostumaram tanto com o senso comum que elas não conseguem se desligar, e senso crítico é uma coisa. Então, o senso comum ele é muito vinculado à população em geral, ao jeito das pessoas perceberem. Pois no senso comum existem muitas questões sobre a vida que são simplesmente irrefletidas e que levam à alienação de permanecer no fundo da caverna. Quando a gente fala fundo da caverna, é aquilo que a gente já estudou no curso algumas vezes, já falamos, caverna de Platão, permanecer no fundo da caverna e viver da ilusão. Então, como a pessoa não tem senso crítico desenvolvido da maneira correta, o que ela faz? Ela não tendo, ela não sabe fazer escolhas. Não sabendo fazer escolhas, ela normalmente está tomando escolhas equivocadas. Aí você diz assim, não, mas ela pode tomar a escolha correta por sorte, por acaso. Não, não existe isso. A vida não premia o acaso, a vida não premia a sorte. Não é assim que funciona. Então, ela não vai conseguir fazer boas escolhas e ela vai sempre ter que resgatar isso em algum momento. Então, se a gente entender o que realmente é senso crítico, o que é discernimento, e a gente entender que isso é fundamental para o nosso caminhar, já que a gente está falando tanto que a gente está aqui no amarelo e não tem como a gente ficar aqui no mundo de regeneração, nós temos que começar a migrar. Se a gente quer começar a migrar, o primeiro é saber escolher. Isso está no Kardec. Né? Eu coloquei para vocês lá no Kardec. Vocês viram que lá no vídeo passado eu até coloco. Eu sempre faço assim, quando eu falo que a pergunta tal, eu falo, não tenho certeza, depois eu coloco qual é a correta, e vocês, quem viu o vídeo, viu que eu coloquei a pergunta correta, 780A e B, me parece, que fala sobre essa questão de saber escolher, que é o primeiro passo que o Kardec fala. Então, concorda com Kardec, concorda com a Joana, com a Irmãs do Fogo, um monte de espíritos que diz dessa importância. Por quê? Porque se você não sabe escolher, você continua aqui. Continua aqui, né? Cultuando a própria ignorância. E, na verdade, no processo de seguir Jesus, o primeiro passo é o buscar e acharei. Você tem que buscar. Se você não buscar, você fica aqui. Enquanto você não buscar, você não sai daqui. Então, nesse processo de migração, né, o senso crítico e discernimento é a primeira etapa fundamental. E hoje nós vamos entender que não é simplesmente querer. Ah, não, eu vou desenvolver meu senso crítico, vou ser mais crítico, vou ter mais discernimento. Não é assim que funciona. É um processo científico. Desenvolver senso crítico e discernimento é um processo científico. Ele é de intelecto. Ele não é um processo emocional, é de intelecto. Ele é científico. E ele exige alguns passos, que são passos até simples, mas não são qualquer um que arrisca ir nesses passos e seguir persistente. Vamos ver o que é isso. Interrompa a hora que quiser. Senso crítico. Já o senso crítico, divergindo do senso comum, então agora vai colocar o que não é esse senso crítico que se fala, tem por base aquilo que é concreto. Ou seja, 2 pontos: a pesquisa, a reflexão, a análise e a crítica. Então, olha só aqui já está falando. Para você desenvolver senso crítico, ele fala que existe um universo chamado pesquisa. E aí nós vamos entender, pesquisa de quê, onde, como, vamos entender um pouco sobre isso. Não é simples. E tem que ter gosto, tem que gostar. Uma pessoa que estuda, que busca, que pesquisa, que olha, ela só faz isso se ela gostar. Em geral, ou porque ela tem uma profissão que exige isso dela, mas não vai ser a mesma coisa. Então, é desenvolver o gosto pela pesquisa, por buscar, por querer saber, né? Querer saber. E a reflexão. Também não adianta só a pesquisa, você lê um material, você vê um vídeo, você analisa um estudo de algum grande, o que seja. O próprio evangelho, você pegar o evangelho, você pode ler ele a vida inteira e não entender nada, porque você não fez reflexões, você só leu. Então, isso é muito comum. Né? Então, a reflexão
é o momento em que você para botar a cachola, né? Para botar a mente a funcionar em cima daquilo que você pesquisou. E você pesquisou, não é só leu. Pesquisou, comparou com um, comparou com o outro, analisou, e aí você começa a refletir sobre aquelas informações. Então, quando fala pesquisa, a gente tem que pensar, não é em ver um ponto de vista. Nós estamos falando de vários pontos de vista. E a reflexão se dá em cima de vários pontos de vista. Isso que é importante. E depois você também tem que ter uma análise e a crítica, claro. Ora, você pesquisou, aí você tem os materiais na sua mão, que você julga que são muito bons. Você vai refletir sobre eles, você vai analisar detalhado e vai fazer a sua crítica. Não, esse aqui sim, esse aqui não. Nós vamos ver alguns exemplos, bem poucos, sobre isso para a gente ver como existem armadilhas nesse processo, muita armadilha. E quem é que causa armadilha no desenvolvimento do senso crítico e do discernimento? Quem que vocês acham que causa mais armadilhas que as pessoas caem em geral? Comum cair. O que vocês imaginam? Imagina que vocês estão num processo de evolução, nós já falamos das emoções, falamos um pouco de sentimento, falamos um pouco de intelectualidade, agora nós estamos dentro da intelectualidade, pegando aquilo que é o mais importante. A razão te disponibiliza uma capacidade de você desenvolver senso crítico e discernimento. Qual seria a armadilha que a gente entra, em que a gente faz pesquisa, faz reflexão, faz análise, faz crítica, e é uma armadilha? O que é que pode causar armadilha da gente não saber fazer a crítica e cair no engodo? Quem que faz engodo com a gente? O que vocês acham? Pode falar. A mente. Não, é a mente, mas o que lá especificamente? Eu acho que somos nós mesmos, através da nossa, por exemplo, do orgulho, da vaidade, o que a pessoa acha de si, como ela se vê, e acaba influenciando no seu próprio julgamento. Na sua própria crítica, né? Você foi específica, eu diria assim, são as emoções. Sim. Por que as emoções? Porque, gente, eu sempre falo assim, contra um fato não há argumento. Isso é mentira. Na prática é mentira. Na verdade, é contra as emoções não há argumento. Porque você não discute com uma pessoa emocionalmente envolvida num ponto de vista. Não tem que discutir com ela. É perda de tempo, é criar, como diz o outro, é conversa de doido. Não adianta. Então, as emoções são o maior ponto de armadilhas para quem quer trabalhar no desenvolvimento de senso crítico e discernimento. Isso tem que estar muito claro para as pessoas. Muito claro. Né? Mas, já se viu? Ruela, Oi. Quando eu não consigo entender isso, eu já consegui perceber com muita clareza a diferença de emoções e sentimentos. Agora, eu não consigo ter uma percepção clara de um ser na faixa evolutiva que nós nos encontramos que não tenha emoções para poder trabalhar, por exemplo, o senso crítico, já que você está colocando que são as emoções que atrapalham, porque todos nós somos repletos de emoções, não? Sim, com certeza. Não estamos dizendo que as emoções acabam, não acabam nunca, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, cuidado com as emoções, elas pregam armadilhas. Porque se você está fazendo um julgamento crítico, usando a razão, usando o intelecto, então esse intelecto e emoção, eles têm conversas diferentes. Eles não falam a mesma língua. Emoções e intelecto falam línguas diferentes. Isso a gente sabe, pelo menos tem essa intuição, mas tem que ter a certeza que é assim que funciona. Quando você vai fazer um desenvolvimento de discernimento senso crítico, você vai para a pesquisa. Ora, na própria pesquisa, quando você começa a pesquisar, tem alguma emoção envolvida? Tem, eu gosto, não gosto. Mas se você deixar isso ser muito forte, você já contaminou o seu processo no começo. Você vai para a reflexão, aí é mais crítico ainda, porque a reflexão
é o pensar em cima da análise, da pesquisa, e se você já está predisposto, preconceito, olha só, predisposto, preconceito, ideia preconcebida, se você já tem isso, e você deixa que isso sobressaia, pronto, você não vai desenvolver senso crítico e discernimento, você vai ficar na mesma situação. É um exercício de desprendimento. Desenvolver senso crítico e discernimento é um exercício de desprendimento de quê? De preconceito, de ideia preconcebida, de posições emocionais, que é o que mais tem no mundo. Ah, mas você vai ter emoção? Alguma vai. Mas você tem que saber que o seu intelecto ele vai ter que te ajudar. Lembra que nós falamos que as emoções elas precisam ser equilibradas, elas precisam ser educadas, vamos dizer assim? Como? E aí lembra que eu falei, tem que buscar lá no intelecto, tem que buscar o senso crítico e discernimento? Porque é escolha. Quando você escolhe com emoção, em geral você pode quebrar a cara, e a gente sabe que a vida é assim. Ah, você vai escolher, então, só com o intelecto. Não! Alguma emoção tem que envolver, senão o ser humano vira uma máquina, não é isso. O que nós estamos colocando aqui é que a jornada que a gente vai empreender para desenvolver senso crítico e discernimento, eles têm pequena diferença. É uma jornada em que a gente vai ter que começar a perceber as emoções envolvidas e ter cuidado de uma hora fechar. Não, aqui você não vai entrar, aqui eu quero entender isso daqui. A minha pesquisa vai mais além. É muito simples, gente. Pensa no mundo. O nosso mundo, ele é dual. O nosso mundo é dual, né? Como base, como princípio. Então, você sempre tem um que gosta daquilo, um que gosta do outro. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você pensa em time de futebol, você pensa em partido político, você pensa em raça, e mil coisas que dividem as pessoas e causam violência até. A gente sabe disso, é só olhar as guerras que estão aí, é questão de ideias, e a emoção envolvida, esse é o ponto. Então, quando você quer desenvolver senso crítico e discernimento, você esteja atento às emoções envolvidas quando você estiver fazendo o seu processo, que é reflexão, pesquisa, análise e crítica. Quando você começar a fazer isso, e isso você vai fazendo numa forma como andar de bicicleta, caindo, levantando, depois você vai ficando mais craque, mas nunca pode deixar de perder a atenção nas emoções envolvidas. E você nunca vai deixar de ter emoção envolvida. Esse é o ponto. Por isso é preciso prestar atenção. Porque se falasse assim, não vai entrar muita emoção aí, então não se preocupe muito. Não, mas vai, porque é do ser humano. A Laninha falou uma coisa fundamental. É da nossa condição espiritual e não é só da nossa. É da nossa da regeneração, é da nossa do ditoso, que vai ter emoção envolvida. Mas ela vai sendo equilibrada na medida em que a gente trabalha o nosso desenvolvimento. E o primeiro passo, Kardec fala, Joana fala, Irmãs do Fogo fala, e outros, e a filosofia espiritualista fala, tem que desenvolver discernimento e senso crítico. Se você não souber escolher, você continuará escolhendo como você escolhe hoje, pela emoção. Gosto, não gosto, quero, não quero. E aí, a vida não premia a sorte, nem o acaso. Isso não existe na lei divina. A gente pode até achar, mas não é assim que funciona. Tá? Eu não sei se ficou claro essa parte aí, que ela é uma armadilha que acontece aí no processo. Tá? A gente tem que estar atento a isso. Ficou claro, Yolanda? Sim, entendi. Tá. Ao utilizar o senso crítico, o indivíduo passa a pensar, a utilizar, quer dizer, não está falando assim, não tem nenhuma coisa desenvolvida, não, ele já está desenvolvendo. Então, ao utilizar o senso crítico, o indivíduo passa a pensar e refletir, e com isso aprimora suas capacidades intelectuais. Então, é aquela pessoa que se depara com uma situação, com um problema, com uma dúvida, ou com um assunto importante, ou até um comum, mas um assunto importante, e que ele não vai dando a opinião, sabe, de qualquer... Não, ele pensa, ele reflete. Hoje a gente estava conversando na hora do almoço, eu falando com a Grace, a gente teve uma situação que ocorreu num outro lugar, em que a pessoa fez uma colocação, eu ouvi, aí uma outra pessoa falou em cima e pediu minha opinião, eu não dei opinião, eu não vou dar porque eu vou criar um problema aqui, porque eu vou discordar de muita coisa. Então eu falei, não, tá tudo bem. Mas assim, você percebe que é muito comum das pessoas, olha o que eu vou falar que vocês vão ver que assim funciona. É a questão de contexto. A questão de contexto é fundamental para se entender algo.
Então, quem está desenvolvendo o senso crítico tem que saber de que contexto se fala aquele problema, aquela frase, aquele ensinamento, em que contexto que ele existe. Tem que saber. Quando a gente fala no meio espírita sobre caridade e fala sobre fé raciocinada, em geral, as pessoas que falam esquecem o contexto. Com o contexto, isso muda. Isso muda. Tem uma diferença de você entender isso com o contexto. Que aconteceu, por que aconteceu. Como as pessoas esquecem o contexto, começam a usar de forma equivocada, ou de forma a induzir os outros a pensar de uma forma que não é exatamente o que o Kardec queria colocar. Mas é o aprendizado que nós temos que fazer. Então, o que ele está falando assim, essa pessoa que começa a pensar e refletir usando o senso crítico, ela aprimora as suas capacidades intelectuais. E muitas vezes deixa-se de solucionar problemas de maneira coerente por não parar para refletir e estudar a melhor maneira de resolvê-lo. Porém, não se pode ignorar ou ter preconceitos quanto ao senso comum. Também não pode, né? Só porque é comum, então está tudo errado. Não, não é assim. Como se ele fosse totalmente errado e promotor de grandes mentiras na sociedade. Não é. Mas tem uns que são. Senso comum. A voz do povo é a voz de Deus. Não, isso é um absurdo. Isso aí é a coisa mais absurda que existe, né? Mas existem alguns senso comum que funciona, né? Que funciona. A capacidade do homem desenvolver seu senso crítico é o fundamento da história, gente. Olha isso. É o fundamento da história. A palavra crítica, de origem grega, significa enquete, pergunta, reflexão, pesquisa, tudo isso está envolvido. É preciso perguntar sempre. Perguntar a si mesmo, sem o que temos ao nosso dispor, se o que temos ao nosso dispor é realmente bom para nós. Já viram aquela questão que fala das crianças, assim, a criança tem que perguntar, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Quantos porquês você tem que perguntar para você descobrir melhor as coisas? Às vezes a gente não pergunta porquê de nada. As pessoas vão falando e vai aceitando. Por quê? Ah, não, mas por quê? Então, os porquês, eles podem, de uma certa forma, quando você usa, você pode ser um chato, né? Por algumas pessoas, mas se o seu propósito é descobrir onde está o centro do processo, onde está a ideia central que a pessoa está querendo falar, os porquês vão te ajudar a entender. É por isso que ele fala, pergunte, né? Pergunte, é preciso perguntar sempre. Perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor é realmente bom para nós. Isso realmente é bom? E não é só bom para nós, não é para mim, é para nós. Nós é mais gente envolvida. Se é possível melhorar, dá para melhorar isso? E outra coisa, aí é o mais complicado, né? Se é verdade. Isso é difícil. Verdade é uma coisa difícil, mas a gente precisa entender. Porque você pode estar entrando numa conversa, onde está se dando uma sugestão que parece muito boa, mas aquilo é uma mentira encoberta. E isso o senso crítico tem que também descobrir, aprender a descobrir. Nunca devemos aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. Cuidado ao seguir a massa comum. Às vezes a gente vai seguir, mas cuidado, presta atenção. Vamos um pouquinho mais e quem quiser perguntar, colocar alguma coisa, fique à vontade para interromper a qualquer momento. Ok? Quer falar? A Grace quer comentar. Vai lá. Gente, essa questão de senso crítico é muito interessante quando a gente estuda um pouco sobre o que é o senso crítico, a gente começa a ser assim, mais exigente com a gente mesmo. A gente para de ser tipo Maria vai com as outras, a gente sempre, igual hoje aconteceu, eu estava nesse momento com ela, quando o companheiro lá falou determinada coisa, aí ele falou, não é pedindo a sua opinião. Quando a gente tem senso crítico, a gente dá aquela freada. Você não vai colocando a sua opinião na hora da emoção, ou porque 1, 2, 3, 4, 5 falaram uma coisa, e você, mesmo que você não esteja muito confortável com aquela ideia, mas você aceita, porque está todo mundo falando ali, né? Então, é muito interessante essa questão. Quando, a partir do momento que a gente começa a desenvolver o senso crítico, a gente começa a observar tudo na nossa vida em torno. As coisas que são mais coerentes, a gente passa a não ficar julgando muito.
E não ir também, falou, está falado, e pronto, você compra uma ideia sem você fazer aquilo, refletir, sabe? Ter essa crítica positiva, né? Não crítica só achando que está todo mundo errado, mas não você pensar, né? E pensar naquilo. Isso é bom para mim, é bom para os outros. É. Aí me lembrou aí aquela história das 3 peneiras, dos 3 crivos do Sócrates, né? Que chegou um amigo do Sócrates na ocasião, chegou um amigo dele, virou e falou: Sócrates, eu quero te falar alguma coisa sobre um outro amigo lá, uma outra pessoa. E na hora ele falou assim: peraí, antes de você me falar, o que você vai falar é verdade? Aí o cara falou assim: eu não sei, mas eu ouvi dizer, né? Tal. Aí ele virou e falou assim: outra coisa, é alguma coisa, é bom? Aí ele virou assim: não é tão bom assim, né? Mas também não é ruim, tal, aquela coisa, cheia de dúvida. E outra coisa, aí ele falou: é útil? Aí o cara falou assim: a utilidade é útil para ele contar, para ele iria ter alguma utilidade. E o amigo dele falou assim: não tem utilidade. Ele falou assim: então não precisa contar. Então, o que é ser fofoca? A coisa não tem utilidade nenhuma. Ouvindo e lembrando o Chico Xavier, que ele falava: quando uma fofoca chegar no seu ouvido, que você seja o ponto final. Se uma pessoa não se contém, chega e te conta alguma coisa, uma fofoca, um comentário, tudo. Já que a pessoa não se conteve e falou, não passou aí pelos crivos do Sócrates, né? Antes de sair falando, pensar: vai ser útil eu ficar falando para fulano isso? É verdade? Eu tenho certeza absoluta que isso é verdade? Não. Então, vai ter alguma utilidade para o outro saber? Não. Então, já que ele não passou por isso, né, que o Chico Xavier falou assim, não passou por esses escrivos, que pelo menos que seja ali o ponto final. Acabou. Não seja você também vai divulgar e passar em outro, só para você que eu vou falar, aí outro só para você. E isso tudo a gente começa a observar quando a gente começa a ter senso crítico. A gente parar para pensar nas nossas ações direitinho, que aí a gente começa a perceber o quanto que muitas vezes a gente fala assim, coisas que, sem necessidade, ou compra ideias, sabe? Como se, assim, tudo que te passa, você vai tendo aquilo como verdade, vai acumulando aquele monte de coisas improdutivas que não tem utilidade nenhuma, nem para a gente, nem para ninguém em torno. Então, é muito bom essa parte de senso crítico e discernimento, que nós vamos falar, que a gente passa a até ter mais paz interior. Ok, então vamos lá. Aí fala das armadilhas, né? Então, senso crítico e as armadilhas da mente. O senso crítico é a ferramenta que vai apoiar a razão no fundamento da vida, ou seja, as escolhas, a maçã, né? O exemplo da maçã. Escolheu errado, quebrou a cara, equivocou-se. O que você costuma fazer? Então, quando a gente escolhe errado e quebra a cara e se equivoca mesmo e tal, aí fala que, olha, um sobrevivente quase humano costuma fazer o quê? Bom, é o ego envolvido. Então, tem as armas do ego. Quais são as armas do ego para quem se equivoca, erra, quebra a cara? Negação é o primeiro. Vai negar de qualquer jeito, algum jeito de negar e não assumir. Vai esconder e vai justificar. Isso vira um círculo vicioso. E fica círculo vicioso porque a pessoa começa a ficar viciada nisso, né? É a negação, é esconder, é ter justificativas que não adianta nada. Por quê? Porque ele não sabe escolher, ele não desenvolveu o senso crítico, ele trabalha com as emoções, só com as emoções. Então, isso aqui é uma armadilha que a mente viciada faz com o mundo, com todo mundo. Existem situações tão difíceis, tão enraizadas, de tanta assim, de fanatismo mesmo, que as pessoas não aceitam nenhum contraditório, não aceitam nenhum fato que desdiga o que ela acredita. Mesmo que o fato mostre que ela está errada, se você fizer isso, você compra um inimigo. O mundo está assim. O mundo está desse jeito. Então,
senso crítico e discernimento. Como é que desenvolve isso? Como é que a gente faz? Vamos entender. São 4 passos. Então, existem 4 passos para desenvolver o senso crítico. Lembra que falou da pesquisa? Pesquisa. Informe-se, leia muito e conheça sempre coisas novas. Esse é um outro problema que as pessoas não gostam. Você fala coisa nova, a pessoa já acha que ela já está entrando em furada. Não, você tem que ter a mente equilibrada para você ler, ver as coisas e saber isso serve, isso não serve. Para você digerir uma informação de forma crítica, precisa primeiro conhecê-la. Todos os detalhes, ou quase todos os detalhes, pelo menos. O primeiro passo no seu processo de desenvolvimento é informar-se. Informar-se. Uma pessoa que não se informa, ela fica ilhada com o ego. Ela e o ego, né, ali. Na verdade, é ela e o ego só. Saiba das novidades. Acompanhe os noticiários, mesmo que eles sejam fake, não importa, você vai discernir. Leia diferentes publicações e procure sempre estar em contato com o que está acontecendo no mundo. Estabeleça um gosto por uma cultura geral. Isso é fundamental. Não seja uma pessoa muito específica. Eu só estudo isso, eu só faço... Não seja tão específico. Isso é bom, mas você precisa aprender a dilatar a mente. A nossa mente tem capacidade muito maior do que a gente imagina. Então, busque uma cultura geral. Isso você não precisa ser um filósofo, um sábio. Não, nós estamos falando de coisa que está acessível à nossa mão, na televisão, na internet, no YouTube. Vai ter um monte de porcaria. Tem, mas você tem que saber garimpar. Você tem que saber se inscrever em canais que tenham coisas importantes e coisas sérias e coisas que te dão uma visão geral das coisas. Você quer saber sobre o cosmos? Tem muito canal interessante, tem outros que é meio fantasioso. Você quer saber sobre psicologia, ou sobre filosofia, ou sobre espiritualismo? Tem um monte de canal maravilhoso, tem outros que é uma tristeza. Você vai ter que aprender, a descobrir onde estão as melhores fontes para você chegar em uma situação tal em que você fala, olha, no mundo em que a gente está vivendo atual, um mecanismo muito bom para me ter acesso a uma biblioteca que seja saudável, que seja enriquecedora, é a própria internet, porque ali você cria a sua biblioteca. Imagina você numa biblioteca, que é a sua internet, você tem vários canais. Aqueles canais todos você conhece, você já trocou ideia sobre eles com outras pessoas, esse é o processo. E sabe que aquilo é sério, que é bom. Pronto. Toda vez que você quer acompanhar uma novidade, você quer descobrir uma coisa nova, você tem vários lugares ali. Você tem sobre cosmologia, você tem como psicologia, você tem sobre ciência, você tem sobre religião, tudo está ali. Você tem sobre a arte, e aí você vai. Você vai começando a descobrir que a internet não é só tristeza, não é só violência, não é só guerra. Não. É só você saber que o seu algoritmo vai te ajudar. Em 2 ou 3 semanas você já está socorrido, já está montando uma biblioteca fantástica que vai te dar essa cultura geral. Mas não tenha dúvida. Não vai ser 100%, nunca é. Nenhum canal, por melhor que seja, é 100%. Mas isso é você que vai fazer a pesquisa. Lembra? Pesquisa, compare. O que significa isso? Esse canal aqui é bom, mas eu quero ver o que ele falou. E a gente faz muito isso. Olha, quer ver? Falando só da questão espiritual, você tem que sempre comparar tudo que você vê de espiritualidade com quem? Com Jesus. Ele é a bússola. Porque se você comparar e sentir que tem uma divergência, esquece, fica com Jesus que é melhor. Né? Mas para saber sobre Jesus também você tem que estudar, porque você tem que entender o que ele falou. A maioria das pessoas não buscam isso, não entende o que falou. Interpreta ao gosto, interpreta às suas emoções. E aí não adianta nada. Aí é outro problema. Você tem um canal, você estuda o canal, mas se você não consegue aprender o que realmente está por trás daquilo, aquilo vai ficar defasado para você. Então, esse é o primeiro passo, desenvolver uma cultura geral. Só aqui no primeiro passo, você já percebeu que vai gastar um tempo? Vai gastar um tempo. Não é um dia, né? Não é um mês, é um tempo. Desenvolver uma cultura geral sobre alguns assuntos, às vezes leva alguns anos, mas é maravilhoso. Existem assuntos que eu gosto há mais de 20 anos. Então, nesses 20 anos, eu venho olhando esses assuntos.
Eu gosto de animais, eu vejo muita coisa sobre os animais, vejo coisas sobre as formigas, abelhas, o leão, tudo isso. Eu vejo coisas sobre o cosmos há muitos anos. Então, tem coisas. Eu vejo a cultura espiritualista do Oriente, da Índia, né? Então, essas coisas vão te dando um alargamento de percepção, você não fica fechado naquilo, você abre a sua percepção. Cultura geral é o passo principal e inicial para desenvolver senso crítico e discernimento. Aí você vai se perguntar, mas realmente preciso fazer isso? Eu vou dizer para você uma frase que eu li de Joana de Angelis, e num livro que eu tenho em casa, mas acabou que eu não marquei, mas a frase eu lembro, ela diz assim: existem homens muito virtuosos, muito virtuosos. A virtude é uma coisa difícil, hein, gente? A gente fala muito disso, desenvolver virtude. Muito virtuosos, mas que cometem equívocos enormes. Olha isso. E aí eu olho e falo, o que faltou? Faltou uma base. Qual é a base? Está aqui. Porque se a pessoa não desenvolveu o senso crítico de discernimento e vai desenvolvendo as virtudes mais relacionadas às pessoas, tudo bem, claro que tem valor. Mas na hora de fazer escolhas, ele não vai saber. Ele vai fazer com o coração, vai fazer com emoção, não vai saber discernir. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Então, cultura geral é o primeiro passo e não tem como escapar. Processo de evolução é uma coisa que a gente não escapa, não tem jeito. A gente tem que buscar, né? Se tiver dúvida, senão eu vou seguir. Segundo, faça o máximo de perguntas possível. É o que a gente chama a arte da dúvida. Lembra que eu falei? Por quê? Por quê? Por quê? Faça perguntas, arte da dúvida. Não aceite o que as pessoas falam. Gente, hoje é tão comum. A gente que convive em grupos, participa de grupos, é tão comum alguém falar alguma coisa, todo mundo concordar, e aí você olha assim e fala, quem está concordando por quê? O que a pessoa falou e não deu nem informação nenhuma, não deu os detalhes, não deu nada, e a pessoa já está concordando? Como que é isso? Isso é muito comum, é muito comum. E se você gosta da pessoa, é mais comum ainda você embarcar junto com ela, e às vezes está embarcando numa furada. Por quê? Porque a pessoa não trabalha esse processo. Então, você tem a informação? Tem. Você abriu lá um canal, tem informação, você achou que maravilha, né? Então, você tem que se questionar. O que aconteceu? Como? Onde? Por quê? Em que contexto? Quais são os fatos relacionados? Olha quantas perguntas. Qual seria a melhor forma de resolver a situação? O que pensam os envolvidos? Eu estou me colocando no lugar de ambas as partes? Ambas as partes. A arte da dúvida, questionamento, abre o solo da psique para explorar mais e mais. Gente, vocês viram rapidamente quantas perguntas tem aqui sobre alguma situação? O que aconteceu? Mas o que aconteceu mesmo? Não é o que você está falando. Eu quero saber tudo o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Simples demais. A vizinha estava ouvindo gritos na casa do lado. E a mulher gritando, meu Deus, não sei o quê. E gritava. E ela escutava o marido como se estivesse batendo na mulher e fazia uns barulhos. Plá, plá, plá. E a mulher gritava, não sei o quê. E aquela gritaria, não sei o quê. A mulher chamou o marido dela e falou, está matando a mulher. Vamos ligar para a polícia. Ligou para a polícia. E daqui a pouco a mulher que estava lá gritando, estava no quintal, subiu correndo as escadas, e daqui a pouco ouviu o marido, a mulher vai matar a mulher. E daqui a pouco ficou tudo quieto. A mulher falou assim, já matou. Aí a polícia chegou, e a vizinha lá de butuca olhando. E aí, estou falando uma coisa tão simples, mas tão absurda, para a gente entender como a gente tem absurdos, sem entender. Aí a polícia chegou, apertou a campainha, chamou o cara, falou, olha, ouvimos umas reclamações, não sei o quê, o senhor está aí e tal, chama a sua mulher. Não, chama a sua mulher. Aí chamou a mulher chegou com a cara toda inchada. O guarda olhou e falou, opa, o que está acontecendo aí? A vizinha falando ali que estava batendo na mulher, ela com a cara inchada, falou, batendo? Não. Um enxame de abelha atacou a minha mulher. Aqui, no quintal. E eu peguei a toalha e estava batendo para espantar as abelhas. E quanto eu mais batia, doía, e a abelha picava. Daqui a pouco conseguimos espantar as abelhas. Ela subiu correndo, se lavou, só que inchou tudo. E aí?
que aconteceu? Né? O que está escrito assim? O que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Como? Onde? Aqui são só 2 perguntas, já é suficiente. Então, se a gente não faz o processo da arte da dúvida, se a gente não se dá esse direito, a gente pode embarcar em situações ridículas, de entender, de compreender uma coisa de uma maneira que não é aquela, né? De explorar uma situação que a gente está equivocado e a gente jurar que está verdade. Então, refletir é a melhor forma de fazer uma análise justa e plural. Segunda parte é a parte que já exige uma maturidade intelectual. Né? Se você olhar a primeira, o que a primeira faz? A primeira vai te dar uma cultura geral. Concorda que aqui começa um processo de amadurecimento intelectual? Cultura geral, você começa a saber de um assunto, sabe do outro, depois você vê uma informação que difere um pouco da outra, fala, opa, esse cara estava errado, esse aqui deve estar certo. Sabe essas coisas? Vai desenvolvendo a sua mente no processo de reflexão, de pensamento, de se questionar mais e mais. Mas se você escuta sempre um canal, aquele canal sempre fala a mesma coisa, eu não estou nem dizendo se é bom ou se é ruim, não questiono isso. Estou dizendo se você faz isso, você corre o risco de estar seguindo uma posição que depois você pode se arrepender. Por quê? Porque precisa ser uma cultura geral. Ok. Então, fazer as perguntas, segundo passo. E aqui estão os exemplos das perguntas que são básicas que nós temos que fazer. Não tem jeito. Se não fizer os questionamentos, as perguntas, você sai do contexto. E, gente, na religião acontece isso. No espiritismo acontece isso demais, 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 demais. E nesses momentos que nós estamos vivendo no Brasil, já há algum tempo, é muito comum. As pessoas embarcam em determinados tipos de posições muito difíceis. Muito difíceis. E você percebe, as pessoas estão muito envolvidas com a emoção. Por isso que eu falei, a emoção é que está gerindo os atos das pessoas. E isso aqui te faz questionar, refletir, perguntar, querer saber das coisas. Vamos para o terceiro passo? Terceiro passo, pesquise mais. Então, você já pesquisou, você já está fazendo as perguntas, ele fala, pesquise mais para dominar o conteúdo de forma ampla. Então, aqui já está falando de você ampliar, não é ficar circunscrito a 1, 2 canais e tal, opinião do fulano, ciclano, não. Gente, eu já ouvi pessoas de nível muito bom falar coisas que eu olho e falo, não, isso está errado. Por que eu falo que está errado? Porque eu já vi um outro, já vi isso, já vi no Evangelho, já vi posição de Jesus, não, essa parte dessa pessoa não serve, essa aqui serve, mas essa não serve. E se você não faz esse processo de cultura geral e refletir, você passa batido. Uma hora você acredita no fulano, outra hora acredita no ciclano. Tem um grande filósofo indiano, nem sei se ele ainda está vivo, e que eu já tive muitos livros dele, eu gostava muito dele, e tem muita gente que gosta, tem muita coisa interessante que ele fala, é Osho. Não sei se vocês já leram alguma coisa do Osho, já ouviu falar. Mas com o tempo eu comecei a ver umas coisas meio esquisitas, comecei a pesquisar, e na pesquisa eu descobri que não é que as coisas boas que ele falou é ruim, não é isso, mas que a essência não permitiria a ele fazer coisas mais elevadas. Esse é o ponto. Apesar de muita coisa escrita. E coisa escrita a intelectualidade faz. E aí eu comecei a ficar meio assim, Então, assim, um ser que eu tenho até livros hoje em casa, que isso é bom, mas que, no final das contas, quando ele mudou para os Estados Unidos, montou lá uma cidade, a coisa ficou esquisita, ficou muito estranho, né? Então, essas coisas podem pegar a gente e dar uma rasteira. Então, a gente tem que realmente ampliar, é o que ele fala aqui. Amplie mais e mais a sua cultura para você, amplie fora de um quadrado, saia do quadrado, sabe? Vai olhando, vai pesquisando. O terceiro passo para desenvolver seu senso crítico é validar todas as informações e pesquisar sobre o tema mais e mais fundo, sempre mais fundo. Isso não tem limite, gente. Isso não tem limite. Porque você sempre vai desenvolver seu intelecto, você vai descobrir coisas novas, aí aquilo que você descobriu lá atrás já não é exatamente o que é, tem mais coisa para complementar, né? Se você não conseguiu responder alguma pergunta feita, vá atrás, domine o conteúdo com profundidade. Eu sou espírita, já tenho 40
43 anos, já vivi muita coisa no espiritismo, já falei isso para vocês, em lugares diferentes, em 3 estados, Rio, São Paulo e Minas, e estudo muito. Desde os 17 anos eu estudava espiritualidade em outras áreas que não espiritismo, comecei a estudar espiritismo, fui católico, e gosto de estudar, e pesquisar, e não me conformo de fazer uma palestra se eu não pesquisar o que está por trás dessa palavra, o que está é assim, eu sou meio chato com isso. O espiritismo é algo muito bom, de um nível muito avançado para espíritos imperfeitos como nós. Imperfeitos como nós. As verdades, elas vão sendo chegadas na medida da nossa evolução. A gente não alcança todas as verdades. Nós estamos num nível muito ainda rasteiro. Então, a gente precisa entender que as verdades são liberadas na medida da nossa evolução. Imagina as verdades de um Cristo comparado com as nossas. Então, quando você fala das verdades grandes, você fala a lei maior, a lei de amor. É uma grande verdade, mas a gente não conhece, esse é o ponto. Eu estou falando de conhecimento. A gente conhece intelectualmente, mas viver isso a gente não vive. Então, a gente não sabe o que significa. Né? Fazer uma cura, fazer um cego abrir o olho, andar sobre as águas. A gente não sabe o que significa, porque esse é o poder do amor. A gente não tem isso. Isso a gente não tem. Então, existem verdades que estão além disso, muito além. Né? Então, a gente precisa entender que no mundo de expiação e provas, a gente tem coisas maravilhosas para nos ajudar. Há um bom tempo atrás, eu diria até uns... Ainda tem gente que pensa, mas até uns 20 anos atrás, as pessoas viam o nosso lar como se fosse o céu. Como se fosse o céu. É lá que eu quero ir. Aí depois, quando você começa a estudar mais a fundo, você descobre assim, por exemplo, que nosso lar está dentro da região umbralina do planeta Terra. É o primeiro nível das colônias mais evoluídas. Depois tem mais 6 níveis acima, ainda no orbe terreno. Então é assim, a gente tem que entender e ter o bom senso para não ter preconceito, mas também para não aceitar tudo de forma como a perfeição, porque não existe isso para nós ainda. Então é disso que está falando aqui. Vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, pesquise mais. Esse é o 3º passo. Vamos para o 4º passo. Aí é uma parte difícil, porque você imagina o seguinte, você desenvolveu cultura, ou está desenvolvendo, já está com uma boa cultura. Você desenvolveu o processo de pesquisa, de análise, de crítica. Você aprofundou mais. Aí você tem que entrar no 4º passo, que é fundamental, que é o passo de debater com as pessoas. Conversar e debater. Com pessoas que têm opinião diferente. E o egoísmo e o orgulho, como é que vai ficar? Entende as barreiras imensas da emoção? Porque se você não fizer o 4º passo, você vai deixar de aprender coisas incríveis, incríveis. E vai até mudar de opinião em algumas coisas. Só que você já está com um desenvolvimento de senso crítico muito avantajado. Está muito refinado. Mas esse último passo é fundamental para sedimentar. E aí como é que você vai? Se você tiver desenvolvido a cultura, desenvolver um senso crítico, mas se você continua extremamente orgulhoso, né, vaidoso, você não vai nunca para o 4º passo. Porque na primeira conversa que você tiver, você já vai querer sacrificar o próximo. Você vai querer dominar a conversa, vai querer que o outro aceite que olha, eu já sei isso, você tem que aceitar. E, infelizmente, é isso. Então, esse 4º passo vai depender de uma evolução moral. Não tem jeito. Significa humildade. Então, sem humildade, não tem 4º passo. Aí já muda a história um pouquinho, já começa aquilo que é só intelectual, começa a entrar numa outra área, senão não acontece. Então, o último passo, para se tornar mais crítico, ou seja, mais crítico aqui não é no sentido ruim, né, gente? Mais crítico, mais compreender melhor as coisas, é descobrir como as outras pessoas interpretaram determinada informação. A ciência tem uma coisa boa. Não é totalmente assim, mas ela tem uma coisa boa. É que, normalmente, por exemplo, eu tenho ouvido umas notícias na cosmologia que eles dizem que existem algumas histórias aí que parecem ser mais científicas, que não é fake news, que mais ou menos um mês ou um mês e meio o homem vai provar, e já está quase, está dizendo assim, vida em outro planeta. Assim, comprovadamente. E como é que eles fazem isso? Não é um cara fechado sozinho, querendo fazer isso sozinho, sem os outros, não. Eles divulgam isso para todas as bases de cientistas, para todo mundo estar envolvido.
Porque uma grandiosidade dessa, com certeza, precisa ter muitas opiniões, muita gente envolvida falando, não, não é isso, é isso. Esse é o ponto difícil do ser humano. É muito difícil isso para o ser humano. Então, você tem informação. Então, discuta, debata sobre o tema com amigos, parentes e conhecidos, tanto as pessoas que você tem intimidade, como as que você não tem. As que você não tem. E considere que, em geral, a grande parte das pessoas, tirando aquelas que são muito ignorantes, a outra parte, são orgulhosas e egoístas, como todo mundo é, como nós também. Então, vão ficar se... Não vai ser uma coisa fácil de fazer. Mas nós estamos falando de uma evolução grande aqui, viu? De um processo lá na frente. Ouça a opinião delas atentamente e procure entender quais são as motivações para aquele posicionamento. Então, olha só. Lá no Buda, vocês têm as 4 9 verdades, depois tem o caminho ócto, que nós não falamos, né? Mas no caminho ócto fala ouvir, né, com retidão, falar com retidão. Ouvir com retidão é você ouvir a pessoa. Não é ouvir as palavras, é ouvir a pessoa. É olhar, prestar atenção. Quem fala tem emoção, quem fala tem gesto, quem fala tem expressão facial. Ouvir atentamente. Isso é extremamente difícil também para nós. Olha quanta coisa que parece simples, mas para nós é difícil. A gente interrompe as pessoas. A gente é muito... como é que fala? Não é estressado, a gente é muito ansioso para dar opinião ou para cortar alguém falando. É um hábito péssimo que nós temos, que nós precisamos trabalhar aqui, né? Então, você quer saber a motivação da pessoa para ela falar aquilo que você não concorda. Qual a sua motivação? O que te leva a falar isso? Quem sabe você não vai descobrir alguma coisa que você não sabia. Olha que coisa boa. O que é melhor? Você sair, vamos ser honestos, você sair de um debate falando, saí do debate, venci, falei tudo que eu queria, tudo que o outro falou, não tem nada a ver. Ou sair do debate falando, falei, ele aprendeu alguma coisa comigo e eu aprendi alguma coisa com ele. O que é a melhor posição? Se você não enriquecer a você mesmo com as conversas, significa, provavelmente, você está fechado às motivações da pessoa. Você pode discordar de uma opinião, mas concordar com alguns pontos levantados por ela. Lógico, tem alguns pontos, a opinião eu não concordo, mas tem uns pontos interessantes que eu não tinha pensado. Né? Não tinha pensado. Aí o guarda chega e fala, não, minha senhora, a mulher estava sendo mordida pelas abelhas, não é nada disso que a senhora pensou. Pois é. Esse é um processo contínuo, ele não para nunca. Algumas ideias serão consolidadas, mas o mais importante é que, com o tempo, essa forma de pensar se tornará natural. Olha só, desenvolvendo cada vez mais o seu senso crítico. Vai virar uma coisa natural. Mas vocês conseguem perceber nesses 4 passos? Depois vocês têm que... Eu vou mandar esse material pelo e-mail para vocês. Não hoje, amanhã ou depois. Vou conversar com a Grace aqui para ver algumas coisas que a gente tem que alterar. E esse material vocês têm que ler algumas vezes, porque são passos que vocês vão ter que começar a trabalhar devagar. Mas tem que ter muita perseverança para isso, porque não é fácil você ceder espaço na sua mente, na sua atenção para os outros ou para as coisas. Não é. É como se a gente se sentisse assim, eu já formei uma opinião, eu já sou uma pessoa adulta, madura, então eu já sei das coisas, não quero saber de mais nada, e principalmente se for alguma coisa contrária ao que eu penso, aí eu não quero. Esse é o geral das pessoas e por isso a gente demora tanto a evoluir, porque a gente não tem as aberturas necessárias. Ok. Em se estabelecendo um mínimo de senso crítico, poderá vir seu parceiro, o discernimento, que é um pouco diferente, que abrange algo mais profundo. Esse último, ou o discernimento, exige buscar a inteligência. Até aqui no senso crítico, gente, a gente está falando de quê? De 4 passos. Pesquisa a informação, olha a informação, analisa, faz crítica, discute. Tudo isso é intelecto. O discernimento não. Precisa de um nível muito acima, que é inteligência. Né? O senso crítico lhe tira do fundo da caverna, mas ainda pode lhe manter na caverna, como uma capacidade de compreender melhor sua intelectualidade. O amor a si sedimenta-se pela capacidade de ter uma ignorância consciente. O que é uma ignorância consciente? É que você sabe que é ignorante. Pronto, é consciente. Então, você vai fazer alguma coisa. Porque se ela não é consciente, você nunca vai fazer nada. E então, abre-se o caminho para outra fase.
Pois somente o discernimento aliado à inteligência lhe tira da caverna. O discernimento exige mais. O discernimento é a prática da observação das suas próprias falhas. Está vendo? Já vai entrando numa coisa diferente. Vai entrando no íntimo, no seu processo de transformação. Ele já vai observar suas falhas e contradições e permite ao estudante não só compreender melhor a si próprio, mas também compreender melhor os outros. Deve levar em conta que as pessoas ao seu redor são tão contraditórias quanto ele, quer saiba disso ou não. Lembra que nós falamos que as emoções podem ser um fator de evolução? Quando você sente alguma emoção, uma raiva, uma mágoa, uma vaidade, qualquer coisa relacionada a alguma situação, a alguém, significa o quê? Opa, se você parar, buscar um pouquinho de senso crítico para aquilo, aqui nós estamos falando de discernimento, você busca para aquilo, você descobre que esse seu sentimento tem a ver com orgulho, egoísmo, alguma coisa, ou uma vaidade. É fatal. É fatal. A gente está chegando na hora aqui, deixa eu ver como é que está isso aqui. Tá, vamos aqui. A vida, aqui está falando de filosofia, porque esse material tem muito a ver da filosofia espiritualista, tá? A vida do estudante de filosofia, que foi espiritualista, tá? Exige um grau de impessoalidade. Quem tem muito personalidade, personalismo, vai ter muita dificuldade com o desenvolvimento de senso de discernimento. Não desenvolve. Ele deve concentrar sua consciência no ponto mais nobre possível, situado no coração, e atuar a partir desse ponto. Esse coração quer dizer outra coisa, tá? Não quer dizer o coração mesmo, né? A gente sabe disso. Cabe estimular o melhor nos outros, enquanto aprender a observar. Compreender e eliminar o que haja nele próprio, capaz de boicotar seu progresso espiritual ou o progresso espiritual dos seus companheiros. É o discernimento. Ele vai olhar o íntimo meu e vai tentar entender um pouco do íntimo das pessoas envolvidas e as razões e as motivações. Uma armadilha clássica consiste em pensar excessivamente nos erros dos outros. Esse é o mais comum do ser humano aqui, nesse nível, né? E, na verdade, tais falhas podem ser reais ou imaginárias. Pode ser que seja verdade ou imaginária. O peregrino, ou quem está no caminho, não deve esquecer que os seus colegas de caminhada têm eus superiores. Ou seja, tem Deus, tem o divino dentro de si. E que as almas espirituais deles devem ser trazidas para uma atuação mais forte através da constante ajuda mútua, para alcançar a vitória. A boa vontade para com os outros deve ser impessoal, incondicional e constante. Gente, olha o nível que está falando aqui. O nível da filosofia que está envolvido aqui. Está falando que você vai usar o discernimento, a sua inteligência para observar o seu íntimo, as suas dificuldades, mas olhar o outro e sempre lembrar daquele filme que eu passei para vocês, uma parte muito importante, que era a entrevista com Deus. E aquilo é muito bonito. O rapaz está falando com Deus, só que Deus está num corpo de um homem, uma certa idade, conversando os dois. E o rapaz fica olhando para ele e fala assim, mas tipo assim, né? Eu estou trocando as palavras. Por que eu devo acreditar em você? Eu vejo um ser humano aí. Aí Deus olha para ele, mas eu vejo o divino. Entende a nuance? A nuance é que Deus olha para nós não como humanos. Não é. Ele olha para nós como espíritos divinos. Tanto é que a mensagem do Cristo não é para o ser humano, é para o espírito imortal. Toda a mensagem de Jesus é para o espírito imortal, porque ele olha o divino dentro das criaturas. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, é por isso que fala que Jesus falava para o espírito e não para os homens. Faz todo sentido. Não é temporal, é totalmente fora do tempo. Então, aqui é olhar para os eu superiores, olhar a alma, olhar que o espírito é imortal e que Deus reside ali, naquela criatura. Né? Olha quanto desafio tem aqui. Eu não vou entrar aqui. Por quê? Deixa eu só ver. Não, dá para entrar sim. Aqui está falando de duas coisas. Está falando de uma pessoa que eu gosto muito, admiro, ele já morreu, mas eu consegui ver ele muitas vezes na televisão. É o Nietzsche. Não, desculpa, é o Krishnamurti, eu estou confundindo aqui. O que acontece é que o Nietzsche tem um livro muito interessante, o melhor livro dele, Assim Falou Zaratustra. E ele fala do super-homem de Nietzsche. E o super-homem do Nietzsche é uma coisa muito interessante. Eu vi uma interpretação de alguém que conhece muito Nietzsche, que eu nunca tinha entendido. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, olha que coisa bonita. Ele fala que o super-homem é o que está em eterna construção.
Eterna construção, nunca para. Se ele nunca para, significa que ele tem que estar sempre achando que tem que melhorar, que tem que evoluir. Se ele acha que está sempre precisando melhorar, significa que ele acha que sempre tem ignorância. Esse é o super-homem de Nietzsche. Né? Esse é o super-homem de Nietzsche. Ou seja, é uma ignorância consciente. Não se acomoda. E o orgulho aflora, é uma armadilha, ele não deixa, porque ele sempre, eu sou ignorante, eu tenho que evoluir. E existe uma mulher do esoterismo, não sei se já ouviram falar esse nome, Helena Petrovna Blavatsky, né? Que é um grande espírito que passou na Terra, e ela fala assim, olha, o ser humano tem 3 salas para ele evoluir. A primeira é a sala da ignorância, é o início de tudo, é igual a caverna de Platão. A segunda é a sala da instrução, é a intelectualidade. Ela fala, e lá tem uma armadilha, é pensar que sabe. E ela ainda diz assim, cuidado com a sala da instrução. A sala de instrução, seu mestre não está lá. Lá você vai tomar um cálice muito saboroso, mas na borda do cálice tem uma serpente que ela vai te picar. E essa serpente é a vaidade. Olha como ela vai construindo. E a terceira sala é a última, a sala da sabedoria. Quando o ser se conscientiza da ignorância. Volta lá, ele sabe, eu sou ignorante, igual, aí junto com Nietzsche. Estou sempre evoluindo, estou sempre evoluindo. Isso é só uma curiosidade, tá? Então, o discernimento exige buscar o caminho reto, pois vai de encontro à inteligência. Percebe que o discernimento é um pouco além do intelecto, da cultura, de tudo isso? Ele vai para o íntimo da pessoa. É para buscar o quê? O caminho reto, seu e ao próximo. Ele vai de encontro à inteligência e busca o Dharma, que é a perfeição. Discernir é sempre buscar o caminho para o qual você foi criado. Em outras palavras, estará sempre buscando desenvolver atitudes que o levem ao conhecimento e à sua iluminação. Aqui vai falar assim, em algum detalhe depois, como desenvolver a pedagogia da arte da dúvida, da cultura geral e senso crítico. Mas nós não vamos fazer isso hoje, porque a gente está aqui 8h10, a gente tem 20 minutos, e a gente sempre fala que a gente vai abrir algum tempo para a gente conversar, trocar ideia, e eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam dessas informações que vocês receberam, que não acabou? Semana que vem nós vamos ver 2 exemplos de falta de senso crítico que causou quase uma desgraça no planeta Terra. Achei extremamente bastante informação, do qual a gente, sem assistir essa aula e estudar sobre isso, grande parte dessas informações a gente tinha uma leve noção, e de que faz parte da nossa evolução seguir todas essas regras. É muito interessante, eu me coloco já como um ser espírita, estudioso, que já consigo dar alguns passos dentro desse senso crítico, e me sinto assim bastante feliz de saber que eu estou caminhando numa direção correta, sabe? Eu me senti assim bastante. Quero reler isso aqui algumas vezes ainda para digerir tudo isso, mas foi muito importante ler e ouvir sobre isso. Não quis interromper nem para não atrapalhar essa evolução que eu estava construindo dentro da minha cabeça. Interessantíssimo, gostei demais. Quero estudar bastante, mais a fundo isso aí. Quero, inclusive, fazer um trabalho didático disso aqui para apresentar, porque, às vezes, para a gente... Eu me vi muito com a parte da humildade dentro de cada um desses, do senso crítico, saber a hora de se posicionar, com quem falar, porque eu sou o cara da harmonia, eu sou contra discussões alteradas, e principalmente com algumas pessoas que não vai aceitar críticas ou se contradizer o que eles expôs. Eu muitas vezes prefiro me calar e tratar disso com um pouco mais de humildade e não mostrar conhecimento superior àquilo. A gente vê muita palestra, principalmente como a gente estuda vários autores, existe diferença
de conhecimento e, às vezes, até de aplicação daquele recurso que estão tentando passar. Tem que digerir tudo isso, tem que fazer o senso crítico, colocar na peneira e ver o que você aproveita disso. Mas sempre muito consciente para não magoar. E essa tua colocação de Deus num ser humano conversando com o outro, cara, vai ser um exemplo que eu vou trazer muitas vezes isso aí. Fiquei assim muito... Eu quero conversar, inclusive, com a Silvia hoje, sobre o que eu aprendi aqui, para não esquecer nenhum detalhe. A hora que você revisar isso, eu quero colocar para a gente assistir mais vezes. Parabéns. Inclusive, se você quiser ver o filme, é Entrevista com Deus. Manda o link. Eu mando o link depois no grupo. Manda. Maurício, de tudo que a gente tem estudado ao longo dos anos, é lógico, né? Quem dera se nós fôssemos assim, conseguíssemos colocar tudo em prática o que a gente tem aprendido. Mas uma coisa que é muito importante, e todas as vezes que a gente dá curso, chega ao final do ano, a maior parte das pessoas falam que coisa boa é a gente pensar nessa questão do dissenso crítico. A gente começa a olhar sempre os dois lados da moeda. Você não fica passional, emocional, tem aquela posição radical, né? Você sempre vai analisar com bom senso, né? E sendo assim, a gente passa a ser uma pessoa mais equilibrada, mais cordata, isso que você falou, não ser aquela pessoa explosiva e nem gostar de contendas, não, muito pelo contrário, você procura sempre ter aquele caminho do meio ali que o Buda nos sugere, né? E isso é muito importante. Quando você passa a pensar na questão do senso crítico, tudo na sua vida, você peraí, deixa eu pensar bem sobre isso, antes de sair julgando ou falando um monte de besteira, né? E o discernimento é você saber discernir entre uma coisa ou outra para que fazer boas escolhas. Exatamente. Quando você tem esse posicionamento, senso crítico, discernimento, você consegue fazer boas escolhas na vida, sabe? Muito interessante. Dentro do seu contexto, de onde você vive, dentro daquilo que você professa, mas você tem melhor posicionamento e mais harmonia interior. Melhor competência para entender as coisas, né? Exatamente. Yolanda, quer falar alguma coisa? O que eu achei muito interessante, e eu vou falar numa boa, sem pieguismo. Tem tempo que eu não frequento uma casa espírita, mas houve uma época da minha vida que eu frequentei bastante, né? Por algum tempo também. Não me lembro exatamente quanto, mas foi um tempo. E eu nunca ouvi falando o que você falou hoje, que foi o seguinte: a doutrina espírita não é perfeita. Essa era um dos questionamentos que algumas vezes eu tentei fazer, e sem ter tantos argumentos assim e tanto conhecimento, um conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita, que eu não tenho, de fato, mas eu tentei colocar da minha maneira de ver o mundo e nós, seres humanos, não invalidando, né, o esforço de cada um ou qualquer ser humano individualmente, mas assim, fazendo uma olhada, e me incluindo, é claro, dentro dessa olhada, no perfil de todos nós, seres humanos. Por isso que eu questionei em relação às emoções, porque eu não consigo ver
um ser humano que esteja aqui, com exceções, claro, algumas exceções, eu já falei até sobre isso, que tenha uma perfeição. Até porque seria contraditório. Eu acho que seria contraditório. Seria alguém, mesmo Jesus falou, né, quando foi chamado, vós é perfeito, não, perfeito é o Pai. Então, mesmo Jesus admitiu numa boa, tranquilamente, que ele estaria numa condição também ainda caminhando para um processo de perfeição. Não sei bem em que contexto, mas eu lembro dessa passagem que também me chamou muita atenção. E eu vejo que a doutrina espírita, como ela se apresenta, com muito estudo, com uma proposta de muito estudo, uma linguagem mais rebuscada, que não é para todos, de fato não é. Tem muitas pessoas que nós estamos cada vez vendo isso, né? É um problema que se constata na sociedade atual, muitas pessoas que são analfabetas funcionais. Então, essas pessoas, elas ficam sem ter acesso a muitas coisas. A, a, a limitação dessas pessoas, eu sei que estou entendendo isso, que é de cada um, é um karma, talvez, mas é essa uma realidade de sempre, né? De sempre, desde que eu conheci a doutrina espírita. Então, hoje você falou uma coisa que eu achei importante e que eu tenho feito, buscado fazer, porque eu acho que na minha vida, muitos momentos eu não tive a condição de me calar, e isso foi insensatez, né? Não foi sensato, não foi. Eu não tinha essa condição de estar dando uma opinião numa hora errada, mesmo que para mim parecesse naquele momento como certa, como oportuna. E quando dei, eu não estava sendo necessariamente arrogante ou querendo ser alguma coisa assim. Eu estava simplesmente dando uma opinião, mas muitas pessoas não avaliam assim, principalmente em alguns espaços. E, infelizmente, a Casa Espírita eu não estou assim, eu estou falando, a Casa Espírita muitas vezes é uma doutrina que as pessoas que a frequentam se imaginam, sim, pessoas acima, né? Acima, talvez por conta disso tudo que eu falei, da linguagem, ser uma linguagem mais rebuscada, e é verdade, os livros não são para qualquer pessoa. Muitas vezes, eu mesma, quando escuto, eu tenho que dar uma olhada aqui no dicionário para procurar o significado das palavras. E até colocar essa palavra dentro do contexto, voltar tudo de novo. E eu acho que eu concordo com Jesus, que perfeito é o Pai. E acho que muitas das vezes nós queremos muito respostas, e a busca dessas respostas está levando nós, seres humanos, uma dificuldade enorme de dizer isso. Eu não sei, eu vou buscar, eu preciso ainda estudar mais, ou preciso conhecer mais. Eu admito que não sei. É uma das coisas mais difíceis. E a gente está vendo uma ignorância enorme quando a gente não pode admitir a própria ignorância, né? Então, hoje, para mim, é um dia que
graças a Deus, eu assisti vídeos, né, da aula ontem também, achei muito bonita a apresentação, me deu muita paz interior, né? E o dia hoje foi muito bom para mim em vários aspectos. É isso que eu acho que aconteceu na aula para mim hoje, são essas questões principais. Mas tem muito deixa eu colocar uma coisa para ficar claro, né? Que às vezes as palavras toda palavra dá interpretação, né? Que a doutrina espírita não é perfeita. Por quê? Porque nós não estamos disponíveis para a perfeição. É só isso. Então, quando Jesus fala para o espírito e não para o homem, ele falou coisas que nós não alcançamos ainda. A doutrina espírita tem capacidades que nós nem alcançamos ainda. O processo do mundo espiritual, tudo isso nós não alcançamos. E muitos espíritos que estão do outro lado falam que tem coisas que não pode ainda trazer para nós. Uma doutrina que é extrema. Eu tenho 40 e poucos anos de doutrina, nunca troquei ela por outras, e eu estudo outras, porque eu percebo que ela está bem completa, mas não tem a perfeição e nem vai ter. A perfeição é uma coisa que vai se delongar muito para o homem falar, não, todas as informações que estão aqui são perfeitas, não tem isso para nós. Quando tem, é só intelectualmente a compreensão. A gente não pode ter a compreensão das verdades divinas, das verdades eternas ainda. É uma questão de caminhar. As verdades já existem. Nós não construímos verdades. As verdades já existem nas leis divinas. Nós, na medida que evoluímos, vamos compreendendo. Imagina, há 40 mil anos atrás, o Homo sapiens, o que seja, o que eles compreendiam de espiritualidade? Aí depois os egípcios, e agora em nós. Imagina daqui a 100 mil anos o que nós vamos compreender de espiritualidade. Imagina quando nós estivermos num planeta ditoso ou num planeta mais evoluído, o que nós vamos compreender da vida e de espiritualidade. Imagina um dia se a gente chegar lá, e vai chegar um dia numa posição que está Jesus, o que ele entende das coisas? É outra conversa, é outro mundo, é outra maneira de ver as coisas. Tudo isso que eu estou falando está embaixo de uma coisa única, amor. Amor divino, mas amor divino é poder. É o poder de fazer as coisas acontecerem, criar, transformar, movimentar. E isso não está acessível para nós. Não está. Nós não temos essa condição. Então, assim, eu diria, quando eu olho as religiões, eu não conheço todas, mas eu conheço um pouco de cada uma. Eu tive a vantagem de estudar filosofia espiritualista, que estuda as religiões. Eu olho e falo, a doutrina espírita é a mais completa que eu conheço. Mas eu não sou uma pessoa ignorante a ponto de falar que eu ouço as pessoas às vezes falar, é a perfeita. Não tem perfeito, gente, nesse mundo. Não pode ter. Se tivesse uma coisa perfeita nesse mundo, a gente não ia entender nada do que eles estavam falando. Esse é o ponto. Acho que o Maurício queria falar uma coisa, né, Maurício? Não, eu concordei com tudo que você colocou aí. A perfeição, nós estamos bem distante dela e vamos evoluindo junto com isso. O dia que a gente chegar nesse patamar de Jesus, aí sim podemos afirmar que o que ouvimos e aprendemos veio de um ser que é perfeito. Mas até lá nós estamos num mundinho ainda que deixa a desejar. Então o que está vindo para nós hoje é o que a gente suporta. Além disso... Às vezes, né? Às vezes, porque, na verdade, ainda a gente olha para o Espiritismo e pensa, ele é muito avançado para o mundo de expiação, ele é para o mundo de regeneração. Exatamente. E talvez até para um nível... A minha opinião sobre isso é o seguinte, o que nós temos de melhor, de mais perfeito para nós, no nosso patamar de evolução, é o Espiritismo, que aqui em casa nós sempre falamos, o dia que nós descobrimos, entre outras religiões, outras filosofias, algo que contradiz ou que ofereça a mais do que o Espiritismo tem trazido de lucidez, de bom senso, de discernimento, que a gente migra tranquilamente. Mas a gente não pode basear os espíritas, porque em todas as religiões... Aí, basear nas pessoas é complicado. Não pode se basear pelas pessoas, mas a doutrina em si, ela traz o melhor. Se nós seguirmos a risca de o que a doutrina espírita nos oferece, nós seríamos seres humanos
da melhor qualidade nesse nosso mundo. Nós ainda é que não temos ainda essa capacidade de abraçar a doutrina espírita, sobretudo a parte do Evangelho de Jesus, dentro da pureza, da clareza, do discernimento da lógica de Jesus. Então, é isso. A falha ainda é nossa. No nível de inferioridade, só completando o que você está falando, no nível de inferioridade. Então, a gente não abarca a compreensão nem daquilo que está sendo oferecido para a gente ainda, porque não é para nós exatamente, é para nós num nível maior, que nós vamos crescendo com isso. Lá na frente, com certeza, outros conhecimentos virão, eu não tenho nenhuma dúvida. E se não for assim, eu já estou triste. Claro, o negócio é para frente que esse ano, evolui sempre. Mas, com certeza, é o melhor que nós temos ao nosso alcance, ainda a nível de exemplo, de orientação. Sim, orientação. De orientação do norte a você seguir, para você ter bom senso, você ter mais humildade, você ser uma pessoa mais centrada. O Espiritismo, sem dúvida nenhuma. Yolanda, quer falar mais alguma coisa? Não. Tá bom, por hoje. Maurício? Tá bom. Eu só, bem curtinho, a Grace estava falando, me veio na lembrança. A minha filha é evangélica, e eu fui esses dias que a minha neta também, eles iam cantar no coral, aí ela é uma pastora. E o pai dela, que é o pastor-chefe, ele é psicólogo, tudo, uma pessoa assim, brilhante. E a filha que estava fazendo a homilia ali. E ela é limitada no conhecimento, o pai reconhece isso. De repente, essa moça começou a falar coisas de que o pai olhava para mim, ela não estudou isso. Eu falei, viu? Ela é mais espírita do que eu. É isso aí. Porque, você percebe, a espiritualidade não tem barreira com religião. Não tem isso aí. Sabe? Não tem essa questão. Vai onde tiver a ferramenta, vai. Maurício, é interessante que você está falando que na história do Eurípides Bassanufo, a nossa fala aqui, aconteceu exatamente isso com o Eurípides Bassanufo, que era um espírito muito já à frente, mesmo ele como um católico, um ser humano exemplar. Na história dele, que eu mandei para vocês, relato isso. Ele mesmo, como católico, sem noção nenhuma do plano espiritual, quando ele começa a entender, ele questiona com os espíritos, numa reunião espírita, a primeira que ele foi, ele fala, se o espírito, com humildade ele faz, não com arrogância, se realmente existia o contato do mundo espiritual com os homens, que fosse ali explanado para ele sobre as bem-aventuranças, explanado através do Evangelho de João, e que fosse uma pessoa mais simples, que tinha um senhor lá, senhor Aristide, que era um iletrado, uma pessoa totalmente sem nenhum tipo de cultura, e aí que fosse falado por ele. Nisso, ao término da prece, esse senhor Aristide foi tipo a sua netinha. Ele levanta, um homem que só vivia com a cabeça baixa, que não fala, nem tinha tão humildade, que nem levantava a cabeça, ele faz uma palestra de 1 hora. Então, quer dizer, são os espíritos falando através dele, né? Então, é isso, né? O espiritismo, a doutrina dos espíritos nos traz tantas coisas boas, né? Que eu tenho comigo, é o melhor que nós podemos ter a nível de informações de espiritualidade. Não desmerecendo as outras, né? Claro. E também eu nem conheço todas, mas para a minha pessoa, no momento, o melhor que eu vejo é o espiritismo. Bom, gente, vamos fazer a prece, então, porque a gente já estourou aqui os minutos. Daqui a pouco ele joga a gente para fora do sistema aqui. Já está com 1:39 aqui, ó. Vamos lá? Eu vou fazer a prece, tá? Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa conversa muito gratificante, nos entendimentos que nós temos, na compreensão,
e que a espiritualidade maior nunca nos falte para a intuição, para que a gente não cometa equívocos, para que a gente faça o nosso melhor. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, por esses momentos tão importantes em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e assim vamos encerrando o nosso trabalho dessa noite. É isso, gente. Boa noite, gente. Manda para mim também o link do filme, Grace. Tá. Eu mandei da palestra, vou mandar agora do filme. Tá. Estou terminando aqui, gente. Estou fechando. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Tchau.